A menina sobrevivente revela a verdade sobre a seita sinistra que ninguém acreditou. Laura sempre soube que algo estava errado. Desde pequena, os sussurros da floresta a chamavam à noite, como se as sombras tivessem vida própria. E naquele verão trágico, a cidade de São Pedro do Sul se transformou em um pesadelo. Crianças desapareciam, e os olhos da menina refletiam horrores que ninguém poderia imaginar. Capturada pelos guardiões da escuridão, um grupo obscuro que prometia poder mediante sacrifícios, ela viveu um tumulto de terror e manipulação. Aos 12 anos, uma erva amarga e uma noite de cerimônias sombrias marcaram sua alma para sempre. Agora, ao voltar, as marcas de sua experiência a seguiam como uma sombra. Ninguém acreditou em Laura. Suas palavras soavam como delírios a quem nunca conheceu o verdadeiro medo. Foi real. Ela insistia. Mas os habitantes da cidade, envolvidos em suas próprias vidas, preferiram ignorá-la. Isolada, com o coração pesado e um nó na garganta, ela decidiu investigar os desaparecimentos. Ao ouvir rumores sobre o líder da seita, um homem de olhar hipnótico, um gelo passou por sua espinha. Ele ainda estava à solta. Certa noite, sob a intensa chuva que caía sobre o vilarejo, Laura encontrou uma máscara grotesca jogada em um canto escuro. Ao tocá-la, flashes de sua captura inundaram sua mente. O pânico a envolveu e a verdade parecia mais próxima, mas ainda assim envolta em sombras. E se ela não estivesse realmente livre? Sussurros de um passado desconhecido pareciam ecoar em sua mente. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Laura ficou paralisada ao tocar a máscara. Era como se uma corrente elétrica a atravessasse, intensificando suas lembranças dolorosas. O medo a consumia. O que mais poderiam ter feito com ela? Então, uma voz familiar ecoou na sua mente, entrelaçando-se à sua angústia. Ela não a reconheceu de imediato, mas a conexão era inegável. Laura, olhe para mim, soou a voz de um garoto que ela conhecia muito bem, Miguel. Ninguém sabia que ele também havia sido sequestrado. Você tem que acreditar em mim. Eles querem que nós voltemos. O coração dela disparou. Miguel, ele tinha desaparecido há meses. Laura nunca o esqueceria, mas ninguém a tinha apoiado quando ela tentava provar sua existência. Agora, ao ouvir sua voz, a certeza do horror se intensificou. O líder da seita estava mais próximo do que ela pensava. O que ele queria? Tremendo, Laura lutou contra a onda de memórias, mas se lembrou de algo ainda mais nocivo. Na cerimônia em que a capturaram, algo havia acontecido. Algo que a vinculava a Miguel para sempre. Um sacrifício que combinaram sem que ela percebesse. Uma própria união nas sombras, costurada por um pacto de terror, e seu corpo congelou. Era sua mãe, mas não era a mesma mulher amorosa. O olhar dela estava vazio, como se tivesse perdido a alma. Você não deveria ter voltado.
A mãe sussurrou, antes de um sorriso perturbador se espalhar pelo seu rosto. Eles estão esperando por você. O choque do desamparo a atingiu como um soco no estômago. Como sua mãe podia ser parte disso? Tudo o que ela acreditava estava desmoronando. Laura quis gritar, correr, mas as palavras travaram na sua garganta. Expirações rápidas a cercavam enquanto ela notava mais figuras emergindo no escuro. Seus rostos conhecidos, alguns de ex-colegas, outros da própria cidade. Que horror era esse? Uma nova verdade estava se revelando, interrompendo tudo o que ela sabia. E antes que pudesse processar, Laura percebeu que não estava sozinha. A seita a tinha seguido para casa. Tudo que Laura conhecia agora estava em xeque. E o verdadeiro jogo estava apenas começando. Laura sentiu o mundo desabar ao ouvir a voz familiar de sua mãe. Os rostos surgindo das sombras a rodeavam, olhos vazios observando cada movimento seu. O que aconteceu com você? Sussurrou, mas a resposta já estava ali, cravada na distração gelada dos olhos daqueles que amava. Você não deveria ter voltado, repetia sua mãe, como um mantra sombrio. Nesse momento, um ruído cortou o ar. Um rangido de metal, uma porta atrás dela se abriu, e a figura do líder da seita apareceu. Sua presença imponente, fazendo a multidão hesitar, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar sobre eles. Laura, gritou ele, seu sorriso sinistro, irradiando malícia. Você finalmente está aqui. É hora de completar o que começamos. Um arrepio percorreu a espinha da menina. Não era só uma seita, era uma armadilha, e Laura agora fazia parte dela, mesmo sem querer. Desesperada, ela se virou e olhou para os rostos de conhecidos, colegas de escola, vizinhos, cada um perdido em uma espécie de transe. O que era real, a dor a consumia. Mas antes que pudesse se mover, sua mãe deu um passo à frente, a expressão deformada por algo que não era amor. Você nunca deveria ter escapado, querida. Nós temos um papel a desempenhar, ela falou, cada palavra ensanguentada, com um custo que Laura não entendia. Você está com eles? O choque quase a derrotou. A iminência do horror superava qualquer desespero. E como se a realidade se torcesse, Miguel surgiu em sua mente, a voz ressoando novamente. Laura, cuidado, não confie neles. De repente, um grito ecoou. A porta que o líder havia aberto se fechou abruptamente, e Laura sentiu o ar gelar. Então, um estalo. Algo se rompeu. A máscara grotesca que ela tocou antes explodiu em fragmentos sob uma força invisível. O estilhaçar parecia um grito de angústia. O efeito foi instantâneo. Aos poucos, os rostos de seus conhecidos se distorceram, e uma luz, brilhante como um farol de terror, escapou do interior de suas cabeças. Não somos apenas humanos, Laura, riu o líder, enquanto a verdade se desnudava na própria carne de seus amigos. Eles estão aqui para o sacrifício final, e você será a chave. Laura mal teve tempo para processar o agora. Ela estava no centro de tudo, e suas escolhas poderiam mudar o destino do mundo ou selar seu fim. E enquanto a tempestade rugia lá fora, a batalha interna de Laura apenas começava. Ela precisava agir e logo, antes que todos se tornassem apenas sombras.
Laura sentiu o coração acelerar quando a máscara explodiu em fragmentos, como se o próprio tempo tivesse sido dilatado. A luz que escapava das cabeças de seus conhecidos parecia uma tempestade de energia, uma dor coletiva e surreal. As figuras familiares se contorciam, revelando a verdadeira natureza do que estavam se tornando. A sensação. Eles são parte do nosso ritual, e você é a chave para nossa ascensão. As palavras dele cortaram o ar. Como poderia? Como poderiam aqueles que ela amava estar envolvidos em algo tão maligno? Sua mãe, seu olhar vazio, refletindo um passado que ela não podia compreender. A verdade a atingiu como um raio. Não eram apenas mortais. Havia algo maior, uma força que os consumia. No instante em que essa revelação se instalou, uma dor aguda rasgou seu peito. Laura caiu de joelhos. Seu corpo lutando contra o peso do horror que a cercava. Miguel, a consciência de que ele sustentava um poder obscuro, junto com ela. Laura, a voz dele ressoou novamente, mas havia algo diferente, um tom de advertência. Você precisa saber a verdade. Não somos vítimas. Nós somos parte da profecia. Parte da profecia? O choque a atravessou. Do que você está falando? Mas a resposta nunca veio. Um grito atroador irrompeu entre os membros da seita. O líder mudou de expressão, a fúria invadindo seu olhar. Ele encarou um dos rostos conhecidos que se contorcia à sua volta e gritou: "Ela é a resposta. Você não pode destruí-la." Laura teve um vislumbre de esperança quando percebeu que a conexão entre ela e Miguel poderia ser a chave para se libertar. Mas a realidade se transformou em absoluta confusão. Um dos seus amigos, João, que sempre foi gentil, agora se transformou em algo grotesco, algo mais do que humano, e olhava para ela. Você não pode escapar do que já está destinado. E, num instante chocante, João estendeu a mão, um brilho negro pulsando entre os dedos. Antes que pudesse compreendê-lo, a energia da mão dele disparou. O impacto a atingiu, e tudo ao seu redor começou a desmoronar. Laura foi empurrada para a escuridão. O que aconteceu foi o último pensamento que passou por sua mente, enquanto tudo se tornava um borrão, e as risadas ecoavam. O que era verdadeiro? O que era falso? A seita a tinha seguido para casa, mas quem era ela realmente? E qual era o verdadeiro significado de ser a chave? A tempestade dentro e fora dela apenas começava. Laura flutuou em meio à escuridão, perdida entre o tempo, enquanto o caos a consumia. Um frio cortante atravessou seu corpo, e a dor pulsante de um lugar desconhecido a jogou de volta à realidade. Ela estava de pé, mas o chão parecia balançar sob seus pés, como se o mundo estivesse fragmentando. O líder da seita estava à sua frente, olhando para ela com um misto de satisfação e desdém. Você não pode escapar do que já está destinado. O eco do sussurro de João ainda reverberava em sua mente, mas Laura estava prestes a descobrir algo ainda mais sombrio. O líder levantou a mão e um envolvimento de sombras começou a surgir ao redor dele, formando imagens que dançavam no ar. Olhe, Laura, veja o que você realmente é. Ele gesticulou, e a escuridão se moldou em visões. Paisagens de lugares que Laura conhecia, momentos em que havia se sentido amada, mas então foram interrompidos por cenas de dor, sofrimento e confusão. A impressão de sua mãe,
não como ela se lembrava, mas como uma figura aterrorizante, olhando para ela, com os olhos atrofiados pela escuridão. A imagem fez seu peito apertar, e então tudo mudou. Um brilho intenso disparou da máscara estilhaçada. Não foi só luz. Foi uma onda de memória, revelando segredos guardados a 7 chaves. Laura viu, através da tempestade de visões, que não era apenas uma vítima. Não era só uma chave. Era a essência da seita. Parte de um ciclo que se repetia. Uma força primal que havia passado de geração em geração. A revelação ressoou em seu ser. Miguel, João, sua mãe, todos eles. Eles não eram apenas peças do jogo. Eram os guardiões de um segredo que a unia a eles de maneira mais profunda do que ela jamais poderia imaginar. A verdade chocante a atingiu como um soco no estômago. Aquela ligação era mais poderosa do que qualquer sacrifício. E se a seita precisava dela, era porque ela também precisava deles. Laura se levantou, determinada, mesmo com o horror à sua volta e os gritos ensurdecedores na cabeça. Ela tinha que quebrar esse ciclo infernal. Mas a escuridão se intensificava, como se estivesse tentando puxá-la de volta. Não, eu não vou ceder, gritou ela, o eco de sua própria força surpreendendo-a. Mas naquele momento, a figura do líder se iluminou. Sua expressão era de triunfo. Você pode lutar, mas a escuridão é parte de você, Laura. Não se esqueça. Somos mais do que amigos. Somos família. O choque passou por ela. Uma coluna de gelo. Famílias manchadas com o mesmo sangue. A batalha não era só dela, mas de todos ao seu redor. E à medida que a verdade se desenrolava, Laura percebeu que o que estava em jogo era mais do que apenas uma luta pela liberdade. Era uma luta pela própria identidade. Os rostos conhecidos agora pareciam mais estranhos. O que ela pensava saber estava se desfazendo. E o que viria a seguir poderia mudar tudo. Ou acabar com todos. A escuridão estava chamando, e a tempestade dentro dela apenas estava começando. Laura se sentiu presa em um pesadelo. O líder da seita a encarava com um sorriso perverso, enquanto sombras dançavam ao seu redor. Você não pode escapar do que já está destinado. Um ruído familiar ecoou, fazendo o coração dela disparar. Era Miguel. Laura, lembre-se de quem você realmente é. Ele surgiu por um momento, mas sua figura se distorceu e desapareceu nas sombras. O choque a atingiu em cheio. O que ele queria dizer? O líder levantou as mãos e a escuridão pareceu se unir a ele, moldando uma visão. A imagem de uma criança, pequena e assustada, no meio de uma cerimônia. A criança era ela. Esse é o seu verdadeiro eu, Laura, a escolhida. O ar parecia pesado e o horror instalou-se em seu peito. Uma dor insuportável surgiu e as memórias começaram a fazer sentido. E não da maneira que ela esperava. Não, não pode ser. Laura sussurrou, as palavras tremendo. Miguel, sua mãe, João e todos os que ela conhecia estavam envolvidos em um segredo profundo. Uma linhagem negra que a unia a eles. Não sou parte disso. Sua voz rompeu com determinação, mas a dúvida a devorava. Você não pode negar. O líder rugiu, sem deixar dúvida. Você é a descendente dos primeiros. O pânico tomou Laura ao perceber que, sem saber, havia carregado esse fardo a vida inteira. Mas então, uma explosão de luz irrompeu. A máscara estilhaçada soltou um brilho intenso e Laura viu
suas próprias mãos envoltas em uma aura vibrante. Ela se sentiu poderosa, mas em meio à luz, uma sombra, uma figura familiar. Era sua mãe, mas não como antes. Você não pode me deixar, filha. A escolha é sua. A voz dela soou como um apelo, mas ao mesmo tempo havia um aviso oculto. Laura olhou, paralisada. O que você quer dizer? A imagem de sua mãe se transformou, revelando uma verdade devastadora. Eu sou a sua sombra e você tem que me escolher. O que significava isso? Que laço horrendo era esse? O chão tremeu e uma fissura se abriu sob seus pés. Os rostos conhecidos se distorciam atrás dela. Laura, Miguel gritou, você precisa fazer a escolha certa. O tempo parecia parar, enquanto a realidade se desmoronava. E o que antes parecia claro, agora era uma rede de mentiras. A conexão que sempre houve entre eles não era apenas amor, mas um laço sombrio que poderia destruí-los ou salvá-los. Laura estava em uma encruzilhada, e na linha tênue entre luz e escuridão. A batalha pelo seu destino apenas havia começado. Laura estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando em um pesadelo. O líder da seita parecia um demônio, com aquele sorriso torto. Você é a escolhida, ecoou sua voz, perfurando a mente dela. Mas algo dentro dela começou a se agitar. As visões a sufocavam, e sua mãe, em sua forma distorcida, a chamava. A escolha é sua, e tudo fez sentido num instante aterrador. Então, uma luz intensa irrompeu da máscara estilhaçada. A energia pulsava, vibrava em seu corpo, e Laura sentiu a onda de poder. Mas o que era essa conexão? Ela não era só uma vítima. Era parte disso tudo. Uma sombra em carne e osso. E no meio desse emaranhado de emoções, tudo mudou. Miguel apareceu novamente. Mas algo estava diferente. Seu olhar, antes de desespero, agora refletia um frio calculismo. Você sempre se enganou, Laura. Eu sou a verdadeira chave. E você está em meu caminho. As palavras dele cortaram como uma faca. O choque a atingiu. Como assim? Você está do lado deles? A voz dela tremia. O que era aquilo? O que Miguel realmente queria? Ele sempre parecera seu aliado. E agora revelava-se uma traição horrenda. Os rostos de seus amigos estavam em transe. Mas Laura percebeu que algo havia mudado neles. Uma essência sombria que se intensificava. Olhares vazios, rostos desfigurados. Olhará ao nosso lado ou será destruída. Miguel gritou. A mudança em seu tom era aterradora. O mundo girou. Um grito atravessou a cena e o chão se partiu sob seus pés. Laura caiu. A sensação de perda esmagadora. Sentiu-se arrancada de sua própria verdade. Uma batalha já decidida antes mesmo de começar. E nesse instante, tudo o que Laura acreditava ser real se desfez como poeira. Miguel! Ela gritou, mas suas palavras se perderam no ar. Ele era um agente da escuridão e ela estava sozinha, no centro da tormenta. O que viria a seguir? A verdade era pesada demais para suportar, e enquanto a tempestade rugia ao seu redor, Laura se perguntava até onde iria para descobrir o que realmente era. Laura estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando em um pesadelo. O líder da seita a encarava com um sorriso perverso.
enquanto as sombras dançavam ao seu redor. Você é a escolhida, ecoou sua voz, perfurando a mente dela. Mas algo dentro dela começou a se agitar. As visões, a dor, tudo parecia surreal e ao mesmo tempo horrivelmente real. Miguel, com seu olhar de traição, surgiu como uma sombra grotesca. Você está em meu caminho. Gritou, e sua voz ressoou com um poder que a fez recuar. O horror estabeleceu-se e a sensação de estar sozinha a invadiu. O chão começou a tremer, como se a realidade estivesse se desintegrando sob seus pés. O ar ficou pesado, envolto em um terror palpável. Então, de repente, um clarão inesperado irrompeu da máscara estilhaçada. Uma luz ofuscante explodiu e o ponto de vista de Laura girou, como se ela estivesse sendo puxada por uma força maior. Ela piscou e, num instante, tudo ao seu redor mudou. Em vez de sombras, agora havia pessoas ao longe, figuras familiares, mas suas feições eram diferentes, distorcidas por algo que a fez parar no lugar. Entre elas, viu sua mãe, mas não era a mesma mulher. Com um olhar de terrível conhecimento, ela sorriu, e a voz dela ressoou cortante. Você não entende, Laura. Você é a verdadeira guardiã, a guardiã da vida e da morte. O nosso poder vem da sua escolha. Uma onda de confusão e pavor a atingiu. O líder da seita riu, delirante. Você deve decidir, junte-se a nós, ou destrua tudo. O que significava aquilo? Era um apelo ou uma maldição? Miguel agora tinha uma expressão de desespero contido, como se estivesse preso em uma armadilha da qual não conseguia escapar. Então, o chão se abriu com um estrondo. A confusão tomou conta do lugar quando uma estrutura colossal, feita de pedras antigas, surgiu das profundezas. Ela não era apenas uma ruína, parecia um portal. Os rostos ao redor se tornaram fixos na luz, e uma onda de energia correu entre eles. Tudo girava. Antes que pudesse compreender, sua escolha estava ali, diante dela. Laura entendeu que a verdadeira batalha não eram apenas os amigos que se tornaram sombras, mas a essência da ligação entre eles, a linhagem que compartilhavam. Ela não era só uma vítima, e nunca fora. Era a peça-chave. Tudo girava ao seu redor, e a espiral de poder poderia tanto salvá-los quanto destruí-los. E num momento de desespero e clareza, Laura sentiu que ao fazer sua escolha, tudo poderia mudar, e o que viria a seguir poderia ser uma catástrofe ou a redentora libertação. O que ela realmente era. Laura estava paralisada, o mundo ao seu redor desmoronando em um pesadelo. O líder da seita a encarava com um sorriso perverso, enquanto as sombras dançavam ao seu redor. Você é a escolhida. Ecoou sua voz, perfurando a mente dela como uma lâmina afiada. Mas algo dentro dela começou a se agitar. As visões e a dor se arremessavam em sua cabeça. Tudo parecia surreal. Miguel, com um olhar de traição, surgiu como uma sombra grotesca. Você está em meu caminho, gritou ele, e sua voz carregava um poder ameaçador, como um trovão distante. O horror se instalou em seu peito. O chão começou a tremer, e uma tensão esmagadora envolvia o ar. Então, a luz da máscara estilhaçada explodiu, irradiando-se como um sol escaldante. Laura piscou. O mundo girava à sua volta. De repente, um impulso a afastou da escuridão, e ela viu sua mãe se aproximar. Mas algo estava muito errado. O olhar dela, uma mistura de amor e dor, a fez paralisar. Laura gritou,
E antes que pudesse entender, sua imagem começou a se desintegrar em fumaça. Você precisa ver a verdade. As palavras dela soaram como uma reluzente sinfonia. Segundos depois, um grito ecoou e Laura notou que Miguel havia me dado. Ele não estava mais sozinho. Uma fila de rostos conhecidos surgiu nas sombras. Todos eles transformados, distorcidos. Laura, você é a ligação, a essência que nos mantém ligados a esta dimensão. Escolha. As sombras se tornaram figuras bem definidas, e entre elas, Laura viu João, mas não era apenas ele. Era eles, todos os desaparecidos, as crianças que ela pensou que estivessem mortas. Elas estavam ali, olhando para ela, aguardando sua decisão. Um calafrio percorreu sua espinha. O que isso significava? Miguel começou a rir, e a risada ressoou pela sala como uma tempestade. Você não percebe? Estamos todos aqui pelo mesmo motivo. Você é a única e pode nos libertar ou nos condenar. A revelação a atingiu como um golpe numa partida de pôquer. Nesse jogo, o verdadeiro oponente era ela mesma. Laura se sentiu desmoronar, e enquanto aqueles rostos conhecidos a observavam com expectativa, uma verdade ainda mais sombria começou a emergir. Eles não são as vítimas, Laura. Somos todos um só. Você sempre pertenceu a nós. O choque a atingiu. Miguel, o amigo querido, não era o amigo, mas sim uma parte do mesmo ciclo que a aprisionava. Uma escolha estava prestes a ser feita, mas qual era realmente a escolha dela? O que estava em jogo era além do que ela poderia imaginar. O tempo parou. Laura sabia que, ao decidir, poderia não só mudar o destino deles, mas também selar seu próprio fim. E em um último lampejo. Naquele momento, a escuridão a tomou. Laura respirou fundo, o coração em frenesi, entre sombras inquietantes e rostos distorcidos. A máscara estilhaçada brilhava, pulsando. Escolha, Laura. Ecoava a voz do líder, suas palavras cortantes como lâminas. Miguel a encarava, mas não mais como um amigo. O garoto que um dia foi parte de sua vida, agora parecia um espectro e novas memórias se formavam, fragmentos de uma vida que ela nunca conhecera, e seu peito ardia com a revelação. Ela não era apenas uma vítima, era a guardião, um elo entre as sombras e a luz. A luz pulsante iluminou seu rosto, feroz como um sol queimante. Laura, tomada por uma onda de determinação, levantou-se. Não sou parte disso, gritou, sua voz ecoando como um trovão em meio ao caos. Os rostos conhecidos se voltaram para ela, os olhos, agora brilhando com um novo entendimento. A cada passo, Laura sentia o poder dela crescer. A energia fluía como um rio, unindo todos os que tinham estado perdidos. Vamos, juntos, ela exclamou, buscando o desejou. E, com um movimento, lançou-se em direção à escuridão, desafiando o líder com a luz que agora emanava dela. Em um instante, tudo mudou. Uma onda de luz se propagou, e as sombras começaram a se desfazer. Os gritos se transformaram em murmúrios de alívio. Miguel, João e todos aqueles que haviam sido tomados pela escuridão voltaram a si. O líder rugiu, mas sua voz já não detinha poder. A seita se iluminou. O que um dia fora um pesadelo agora se tornava uma lembrança apagada. Laura observou enquanto todos se reconstruíam, laços de amor e amizade prevalecendo.
o ciclo estava quebrado, e em sua alma uma pequena centelha de esperança renascia. A escuridão, embora fugaz, nunca poderia apagá-la. Ela sorriu, sabendo que apesar das cicatrizes, a vida é feita de renascimentos. E com o último olhar para o horizonte, Laura murmurou: "Estamos apenas começando." E aí, pessoal, essa foi a nossa jornada. Se você se emocionou com a história da Laura, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É essencial que você esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Não esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.